Olá, Pedro. Olá, Mia, bem-vindos ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica, episódio número 442. Hoje com a colaboração preciosa do ChatGPT. Muito bem, tu fizeste um pedido ao ChatGPT? Sim, eu pedi ao ChatGPT para criar uma lista de perguntas, de questões, para nós, com base aqui no podcast, perguntas que fossem criativas e provocadoras. E foram. Portanto, nós vamos responder a 9 perguntas feitas pelo ChatGPT e acho que algumas delas são bem surpreendentes. Sim, eu gostei. Fez-me pensar, refletir, e acho que também quem ouve as perguntas, até muitas delas pode aplicar a sua própria vida. Sim, algumas perguntas são assim, aqui especificamente sobre o podcast, sobre aprendizagens que fizemos, momentos de que gostamos e não gostamos, e outras perguntas são mais sobre desenvolvimento pessoal e sobre as nossas visões de desenvolvimento pessoal. E acho que, como algumas das perguntas foram surpreendentes, também vão gerar aqui o acesso a respostas surpreendentes, ou que pelo menos eu não estava à espera de acabar a refletir sobre isso aqui neste episódio. Portanto, acho que vai ser bem fixe. Muito bem. Portanto, fica o convite para ficarem por aí, assistirem à nossa conversa e no final, como sempre, sentirem-se à vontade para comentar, para colocarem nas vossas redes sociais e tagarem-nos para nós podermos interagir. Ficamos sempre contentes de saber o que é que vocês acham sobre as conversas que nós mantemos aqui no podcast. Isso mesmo. Sim. Portanto, com a ajuda do ChatGPT, aí vamos nós. Este é o Inspiração para uma Vida Mágica, podcast de desenvolvimento pessoal, com Micaela Oven e Pedro Vieira. A Mia e o Pedro partilham uma paixão pelo desenvolvimento pessoal e estas são as suas conversas. Relaxa, ouve e inspira-te. Que se faça magia. Mia, então, aquilo que eu fiz foi... Eu fui ao nosso amigo ChatGPT. Sim, amigo de toda a gente. Amigo de toda a gente. E pedi ao ChatGPT para estudar o podcast Inspiração para uma Vida Mágica, não é? Sobretudo para estudar a nossa página do Instagram, e para fazer uma lista de perguntas que pudessem ser interessantes serem respondidas por nós. Ok. Sim, e as primeiras perguntas que o ChatGPT fez, foram umas perguntas mesmo chatas, sabes? O que é a vida mágica? Como é que te preparas para um episódio? Foram perguntas mesmo muito chatas. Então eu disse, para com isso e faz-me uma cena assim mais criativa Provocadora? E mais provocadora, sim. E apareceram aqui umas perguntas interessantes. Ok. Portanto, eu tenho aqui, para quem nos está só a ouvir, estou com o telefone na mão, que é para ler as perguntas do nosso amigo, e vou lançar aqui algumas perguntas, ok? Para ti e para mim, depois vemos o que é que sai. Estás preparada? Acho que sim. Sim? Ok. Portanto, se não gostares das perguntas, faz queixa a quem fez o ChatGPT. Então, até a linguagem é assim um bocado já provocadora. Porque olha esta. Isto começa logo assim. Qual é a crença mais espiritualoide ou coachística que já defendeste e que hoje te dá vontade de rir ou de fugir? Essa é boa. É bom. Eu acho que, no meu caso, provavelmente vem do período do segredo, da manifestação. Sim, mas o que é que tu acreditaste nessa altura? Da lei da atração, daquela cena lembras-te, não sei se há tanta gente que viu, mas na altura havia muita gente que viu o filme de Isso é 2006, 2007, não é? E houve ali é um exemplo que quando falam da lei da atração, de te concentrares muito para teres um lugar à porta do restaurante. À porta do restaurante. Sim. E este tipo, eu queria muito, eu acho que se calhar até queria muito acreditar que era mesmo assim do que realmente acreditava. Certo. Mas acho que seria por aí, esta ideia
do poder eu acho que tinha uma crença exagerada no poder do pensamento. Sim. Ou seja, pensavas, logo acontecia. Sim. Mas já agora o que é que te levou a pensar de forma diferente em relação a isso? experiência. A experiência? Sim. Mas a experiência de quê? A experiência de estás-te ali a concentrar para ter um lugar à porta do restaurante, chegas lá, não há havia lugar nenhum. Sim. Sabes porque é que não havia lugar? Porque não pensei forte o suficiente. Ou porque outra pessoa pensou mais do que tu. Pensou mais rápido. Começou a pensar antes. Ficou com o Sim. lugar. Sim, acho que era mais. E tu, qual é que é? Eu lembro-me dessa altura, lembro-me de sair de casa e dizer, deixa-me imaginar um lugar à porta o lugar à porta do sítio qualquer para onde vou, não é? Se vou ao shopping num dia sair de gente, deixa-me pensar num lugar ali mesmo à porta do elevador. Só que houve uma coisa que fez com que eu começasse a abandonar um pouco esse tipo de pensamento. Foi que eu comecei a pensar que se o universo é basicamente uma máquina de computação de desejos, intenções e vontades, não é? Quando eu manifesto a minha intenção de ter um lugar à porta, o universo coloca ali não é? Atribui um valor ali àquela variável, vai metê-la ali num sistema extremamente complexo, com um número quase infinito de variáveis, e vai ter que arranjar uma solução para eu poder ter o lugar à porta, sabes? E às vezes por-me a pensar, mas que solução é essa? O tipo que tinha acabado de estacionar lá recebe uma chamada a dizer, olha, tens não sei quem no hospital, para sair logo dali, sabes? ou dá-lhe uma volta à barriga e tem que ir a conduzir para outro sítio qualquer. Qual é que é o esquema? E comecei a achar que isto provavelmente é uma coisa super autocentrada, em que eu estou tão focado na minha cena, que é que é ganhar a minha cena, ter o meu lugar, receber o dinheiro, ser escolhido para, que não estou a considerar que provavelmente a coisa mais ecológica que pode acontecer no sistema, nesta altura, é eu não ter isso. Certo. E eu acho que foi isso que me começou que esses pensamentos eram todos mesmo muito autocentrados. Sim, aquela cena do efeito holofote, não é? Sim. Parecia que era o universo Mas todo. era essa a tua crença também? Ou outra? Não, eu acho que era uma crença mais específica relacionada com porque aqui falou de uma crença coachística. Sim. Pensei um pouco aqui no meu processo de coaching, enquanto estou a trabalhar com clientes de coaching, que eu acho que no início alimentei mais a crença de que se tu te mantiveres focado num objetivo, mais cedo ou mais tarde tu vais alcançá-lo, ok? Se calhar não é da forma que estás a imaginar, se calhar não é exatamente na data que estás a imaginar, mas se mantiveres o foco numa coisa que tu queres muito, vais não por magia, mas porque vais adaptando constantemente o teu comportamento até encontrares uma forma de chegar lá. E embora isto até acho que pode ser às vezes uma boa crença de base para alimentar a perseverança, não é? Quando lidas com obstáculos, quando não consegues, de seres resiliente e dizer, ok, continuo a acreditar nisto e vou mudar até chegar lá. Há coisas que, por muito que tu continues a acreditar que as queres e que são o teu objetivo e que vais conseguir, mesmo assim não consegues. E isso, acho que basta olhar com um sentido crítico e honestidade intelectual para a vida de cada um de nós. E eu comecei a afastar-me um pouco de falar sobre isto, ok? E mais tu podes continuar a ter um objetivo e mantê-lo ativo enquanto fizer sentido para ti e enquanto também ganhares alguma coisa com o facto de teres o objetivo, mesmo que não o alcances. E comecei-me a desligar um pouco desta ideia se tu quiseres mesmo, mais cedo ou mais tarde tu vais arranjar uma maneira de chegar lá. E eu acho que isso também me trouxe alguma paz interior e noto que traz paz interior às outras pessoas. Sim. Depois, esta ideia, não é, que existe também aqui, tanto no coaching como aqui na parte, o que é que dizes? Espiritualoide. Isso. É essa cena do se tu quiseres mesmo. E que se não conseguires é porque não queres o suficiente. Ou porque desististe e não chegaste lá porque desististe. Logo foi uma escolha tua não chegar lá. Acho que hoje em dia o que eu acho que é se tu quiseres mesmo, acreditar isso assim, roça um bocadinho a ignorância. Próxima pergunta. Siga. Se o podcast acabasse amanhã, se o episódio
Se este fosse o último? Se o 442 fosse o último, que episódio gostarias que ficasse como legado? E qual preferias que desaparecesse para sempre? Opa, e essa pergunta requer que eu me lembre dos 441 episódios. Está bem, mas podes-te lembrar de alguma coisa em particular? Eu acho que um dos episódios que mais impacto teve foi a primeira vez que falámos sobre as linguagens do amor. Sendo que naquela altura que falámos das linguagens do amor, não introduzimos uma visão um bocadinho crítica também. Naquele primeiro episódio que falámos só das linguagens, sem a crítica. Só mais tarde é que introduzimos a crítica ao trabalho do Gary Chapman. Portanto, fico assim um bocado, ok, foi um episódio que ficou e muita gente ouviu. Ao mesmo tempo, hoje em dia, acho que faltou, se calhar, ali alguma informação que podíamos ter falado logo. Mas eu não tenho muita dificuldade em responder essa... Eu também tenho imensa dificuldade. Aliás, a primeira resposta que me surgiu foi: nem há propriamente um episódio em particular que eu gostava que perdurasse como legado. Talvez o primeiro, em que é o lançamento do projeto, e discutimos um pouco o que é desenvolvimento pessoal, né? Mas que é um episódio que já tem tipo 8 anos, né? Quase. Ou também não há nenhum que eu dissesse, aqui um que eu preferia que fosse apagado pelo sempre. Embora haja algumas conversas que, por exemplo, eu lembro de alguns episódios onde eu estive em conversa com outra pessoa, que não contigo, não é? Com alguns convidados. Há, assim, algumas conversas que eu hoje, não é, refletindo, passado anos da conversa, digo, a conversa se calhar não foi assim tão interessante. Okay? E até foram ditas coisas com as quais eu não me identifico muito. Se calhar hoje em dia ias desafiar ia desafiar mais algumas visões, ou ia ser... Sim, só que tudo isso faz parte aqui deste processo, não é? Claro. Portanto, eu acho que nem retirava nenhum episódio, nem escolhia um como é este, quero que fique. Porque para mim o que fica, sobretudo, se o podcast acabasse amanhã, o que ficava para mim era esta experiência espetacular de todas as semanas, ao longo destes anos todos, estar à conversa contigo sobre desenvolvimento pessoal. Tipo, acho que é isso. Eu acho que até uma coisa, seria uma pergunta interessante para nós fazermos a quem nos ouve. Se havia algum episódio que tu ouviste e disseste, preferia que estes tipos nunca tivessem gravado este episódio, ou se houve algum em particular que te diz, olha, este é o meu episódio favorito, foi este que causou mais impacto, ou era este, olha, boa, ou é este que eu partilho com outras pessoas, né? Portanto, podem nos enviar mensagens sobre isso. Mas por acaso agora lembrei-me, houve uns episódios que nós gravamos na altura do confinamento. Houve uns episódios que tu fizeste um episódio, uma meditação, e eu fiz assim, tipo, também uma visualização guiada do centro, que são dos episódios mais ouvidos da história do podcast. Há pessoas que repetem. Há pessoas que repetem e há muita gente que nunca ouviu, não é? E, se calhar, olha, esse é... Acho que a minha era a meditação da autoestima, não é essa? Esse que eu gravei do centro é um daqueles que eu, às vezes, uma vez por outra, ainda mando alguém. Ainda vou lá buscar. Sim, é excelente mesmo. Próxima pergunta. Qual é o teu maior bluff em palco, no podcast ou nas redes? Aquilo que parece super natural, mas na verdade dá trabalho, stress ou medo. Sabes o que é bluff? Que é, estou a apresentar isto como, as outras pessoas recebem isto como, super natural, super orgânico, mas na realidade dá muito trabalho ou é muito assustador. Acho que é no geral, assim, em palco... Nós às vezes falamos sobre o facto de só quem tem a experiência de estar em palco é que sabe o que está em palco. Isso parece aquela cena dos reality shows, que é, não é? Que só quem está lá é que sabe. Só quem esteve na casa, só quem esteve na casa é que sabe. Sim. Mas quando tu dizes maior bluff, parece que estou a faking it, que estou a... Sim, eu acho que aqui, se eu tiver que interpretar a intenção do ChatGPT, é mais bluff no sentido em que parece fácil para as outras pessoas, ou parece natural, ou parece espontâneo, mas na realidade dá muito trabalho. É tudo. É tudo.
Eu, É tudo. eu acho que para mim é sobretudo quando alguém me diz pá, tu estás muito à vontade em palco, vê-se que te divertes mesmo e que estás muito seguro ou confiante no palco, pá, isso dá e deu um trabalho enorme ao longo de 20 anos. Umas vezes que até que às vezes é preciso muito esforço, que é fora do palco e fora às vezes que não é, depois de ter dado uma formação e de ter feito uma palestra, que às vezes é muito drenante, não é? E depois ainda Interagir receber com as perguntas, pessoas comentar. e fazer esse esforço, porque é um esforço que quero fazer e mostrar simpatia e interagir e conectar e às vezes não é nada natural. não é nada natural. Está a dar trabalho, está a causar Não é nada stress. natural. Aliás, eu acho que me tenho tornado mais introvertida com os anos Sim. do que era em situações sociais. Portanto, requerem mais energia da minha parte e mais esforço. Não estou a dizer que eu faço contra a minha vontade, não é nada disso, mas requer com esforço que muitas vezes é muito grande. E acho que isso, se calhar, às vezes as pessoas não se apercebem. Mas, lidar com o medo da exposição, que a exposição em palco é mais direta, é mais imediata, não é? Mas há também aqui, por exemplo, nós agora estamos aqui os dois a falar num estúdio, mas há um medo da exposição, porque saber que aquilo que nós estamos aqui a partilhar, que são as nossas ideias, as nossas crenças, que depois vai ser visto, ouvido e comentado por muitos milhares de pessoas. Que não nos conhecem, que nunca, se calhar, só vão apanhar aquele bocadinho. Sim, às vezes apanham um clipe e isso também é um bocadinho assustador. E, portanto, às vezes pode parecer que estamos tipo, super à vontade com isso, super relaxados, parece que é quase um quero lá saber, quando na realidade até um quer saber bastante. E isso às vezes pode ser o que foi apelidado de um bluff, que parece uma coisa, mas é outra. Okay? Esta pergunta aqui é fixe, que é assim uma coisa mais pessoal. Se tivesses de viver durante um mês a vida do outro, neste caso tu vives a minha vida e eu a tua, se tivesses de viver durante um mês a vida do Pedro, o que seria mais difícil para ti aguentar? Grande pergunta. Se tivesses que viver um mês na vida do Pedro, o que é que achas que era mais difícil aguentar? Os vibes da minhazinha. Ok, ou seja, se tu fosses eu, o mais importante seria... O mais difícil? O mais difícil seria aturar quando a miazinha se passa com alguma coisa. Ou se tem os vibes mais assim da ansiedade, se calhar. É engraçado porque foi, quando eu pensei na resposta, era o que eu acho que seria mais difícil para mim em ser a Mia durante um mês, era lidar assim com os picos de ansiedade. Ou seja, o mais difícil para mim era ser a Miazinha e o mais difícil para ti era ter que aturar a Mia. Exato. Okay. Temos aqui um problema em comum, então. Muito fixe. Olha, se pudesses eliminar um conceito muito popular no desenvolvimento pessoal por achares que faz mais mal do que bem, o que é que seria? Já falaste aqui há pouco do se quiseres mesmo, consegues. Esse acho que é muito tóxico. Sim. Muito tóxico mesmo. Faz mais bem do que mal. Assim, há trends, não é? No desenvolvimento pessoal. Agora nós há muitos episódios atrás, fizemos assim previsões de o que é que seriam as novas coisas e uma das coisas que falámos foi do trauma. Não, tu disseste isso há anos, pai. Há 3 anos tu disseste. A próxima onda vai ser o trauma. Pronto. Agora é assim uma coisa à força. Sim. E acho que quando alguns temas se popularizam tanto e o desenvolvimento pessoal se apodera desses temas, seja qual for o tema, acho que não é muito bom. Quando se torna... E acho que neste momento há uma onda de trauma exagerada e que causa... ansiedades e medos, então, na parentalidade, pessoas que apanham isso e que estão sempre a achar que estão a traumatizar os filhos quando não estão, pessoas que
que se convencem, estão traumatizadas com certas coisas quando se calhar também não estão. Pessoas que não é, diagnosticam os seus traumas só através de uma série de coisas que vêm nas redes sociais. Portanto, eu diria mais isso, porque também houve a onda do mindfulness há muito tempo, e isso também pode ser tóxico, que tudo em excesso e fora de contexto e fora de mãos realmente competentes tem o potencial de ser mau, não é? O sol faz bem, mas o sol também faz mal. É assim isso que me lembro agora. Nós há um ano, eu não sei exatamente quando, gravamos um episódio com as 8 linhas do desenvolvimento pessoal, lembra? Pois foi. Em que foi assim uma reflexão que eu na altura estive a fazer sobre diferentes linhas do desenvolvimento pessoal e a forma como algumas dessas linhas são apropriação de linguagem e conceitos de certas áreas do conhecimento ou da experiência humana, não é? Que há a linha muito do marketing e dos negócios, que parece que transforma aquela cena do seres o CEO da tua própria vida, não é? E teres da disciplina do trabalho e a cena dos objetivos e das estratégias, onde tu te aproprias muito da linguagem dos negócios, das vendas, e transformas a tua vida num grande negócio. Mas há assim a apropriação da linguagem da espiritualidade, e assim há uns anos houve uma apropriação muito grande da linguagem da ciência, não é? De começar a falar de coisas em relação às quais quem está a falar sobre elas muitas vezes não tem muito conhecimento, ou o conhecimento é muito superficial, mas de repente tudo no desenvolvimento pessoal é física quântica e ultimamente tem havido uma apropriação muito grande da linguagem da saúde mental, da linguagem da patologia, não é? E eu acho que isso é uma coisa que faz mais mal do que bem. Faz mais mal do que bem. E claro que quando desenvolvimento pessoal é sobre a nossa experiência humana. Até é normal que nós, para descrevermos a nossa experiência humana, falemos de emoções, falamos de pensamentos, e às vezes, quase sem dar conta, começamos a apropriar de linguagem que originalmente é de outros campos para descrevermos a nossa experiência. Até porque muitas vezes isso tem um caráter metafórico e ajuda-nos a partilhar aquilo que está a acontecer connosco, ou a explorar as razões para certas experiências. Só que, como tu disseste, às vezes isto leva-se longe demais. E também quando se leva longe demais só em nome de venda e de faturar, que eu acho que é isso que acontece. É por isso que explode, porque há cada vez mais pessoas já veem dinheiro, isto está a dar, também vou faturar com isso. Vou monetizar. Vão monetizar, exato, é essa a palavra que eu estava à procura. No fundo, o que torna as coisas tóxicas e essa vontade de monetizar tudo. Certo. Não sei se tens outra ideia de outro conceito, assim, mais constante. Não, eu acho que eu tenho aqui uma luta pessoal com a utilização do coaching enquanto uma grande abordagem de desenvolvimento pessoal. Quando o coaching originalmente nem sequer é desenvolvimento pessoal. O coaching é uma metodologia que é neutra e que serve para tu utilizares em qualquer área da tua vida, inclusivamente em coisas que têm zero a ver com desenvolvimento pessoal. Só que transformou-se o coaching, ou utilizou-se e utiliza-se a linguagem de coaching para coisas que não são coaching. Nomeadamente quando vou fazer uma palestra de coaching, ok? Estou à espera que a palestra seja sobre a metodologia, sobre o impacto da utilização da metodologia, algumas ferramentas que são utilizadas dentro da metodologia. Mas em vez disso, passo da palestra de coaching uma cena motivacional. Uma cena motivacional, cheia de fórmulas, dizer, e tens que fazer isto, e tens que fazer assim. Se a Oprah Winfrey conseguiu, tu também consegues. Sim, é assim que tens que ver a tua vida, e tens que ter as tuas rotinas, e isto. E de repente isto não é coaching, não é? É outra coisa. E portanto esta apropriação da linguagem do coaching para coisas que não são de todo coaching,
acho que era algo que acho que no final do dia, às vezes é muito neutro, ok, tudo bem, mas às vezes faz mais mal do que bem. E, portanto, eu tenho, se pudesse, eliminava estas referências ao coaching Nesses contextos. em parte do contexto do desenvolvimento pessoal. Claro, percebo isso. Sim. Siga, próxima. Qual foi a situação em que mais quiseste desenvolver pessoalmente, entre aspas, outra pessoa à força? E o que aprendeste com isto? Qual foi a situação em que mais que... Sabes, quando tu dizes assim, eu queria tanto que esta pessoa passasse aqui por um processo de desenvolvimento pessoal, aprendeste... Às vezes sinto isso um bocadinho com os nossos miúdos, mas acho que é mais aqui a sensação da vontade e a necessidade de os salvar de certas situações. E então tenho depois que me lembrar que, eles estão no caminho deles, os cérebros deles ainda não conseguem pensar nas coisas como eu gostava. E não entendem certas coisas ainda, mas acho que assim em momentos, não é? Isso também que acontece isso, mas assim com alguma pessoa em particular, às vezes acontece em palestras, quando há pessoas assim mais arrastadas, normalmente são pais, homens, que estão muito, muito resistentes. E tu gostavas que a pessoa tivesse ali um processo súbito de desenvolvimento pessoal? Um processo súbito para perceber aquilo tudo, talvez, mas não me consigo lembrar assim de mais em alguma situação em particular. Tu consegues? Eu consigo lembrar de muitas situações que podem acontecer ou com clientes ou com alunos, mas também nas minhas relações pessoais ou com amigos ou com familiares, sobretudo. São pontuais ou não? Não, algumas não são nada pontuais, às vezes pode ser com pessoas da minha família, às vezes creio que há os processos que aconteçam assim de forma mais célere, mas eu acho que assim, o que essas situações têm todas em comum é que são situações onde eu acho, do meu ponto de vista, que a pessoa está a confundir a realidade com a sua interpretação da realidade. Certo. E então está a viver e a sofrer, não por causa da realidade, mas por causa da sua interpretação. E que, como eu imagino que esteja apenas a um grau de distância, esta realização de, espera aí, mas não é isto que é mau, e eu é que estou a dar este significado e estou a sofrer por causa do significado que estou a dar e não por causa da coisa em si. Como está ali a um grau de distância e como eu já vi muitas vezes pessoas a terem este clique e de repente a descobrirem maior paz interior e maior capacidade de lidar com os desafios da sua vida, às vezes eu quase que desejo que um clique podia acontecer agora. Sim. Para a pessoa não estar ali em sofrimento, mas que tem um pouco a ver com essa necessidade que tu falaste há pouco de salvar, não é? Pode ser... Sim, não, isso tem sempre a ver com as nossas necessidades, não é? Da pessoa, não é? Sim. E acho que tenho muito essa consciência hoje em dia, portanto não... Sim. Às vezes também já me aconteceu isto algumas vezes em relação a ti, que é, por exemplo, em relação a coisas que são mais tuas, tem a ver com a forma como tu te vês a ti própria. Eu às vezes desejar que houvesse aqui um processo de desenvolvimento pessoal que te levasse a dizer, ok, mas isto é só a opinião que eu tenho sobre mim, não é? Não é aquilo que eu sou. E essa opinião pode mudar e até posso aprender com a opinião que o Pedro tem sobre mim, não é? Porque normalmente a minha opinião é mais favorável em relação a ti do que a tua própria opinião. Sim. É verdade. E às vezes eu digo, se tu visses aquilo que eu vejo, era fixe. Bom, esta aqui eu sei qual é a resposta. A tua, tenho a certeza da resposta. Então, vá. Já pensaste em parar tudo, desaparecer das redes e ir viver para um lugar onde ninguém te conhece? Sim, muitas vezes. Sim, recentemente pensei nisso. Sim, mas tu até tens uma expressão que é cultivar legumes. Que é cultivar legumes. Ir para o campo cultivar legumes. É. O que te faz ficar? É a pergunta de follow-up aqui. Ok. O que me faz ficar?
Olha, isso é uma boa... Até estava a falar com um amigo sobre isso no outro dia, que ele enviou umas mensagens, ele está assim numa crise existencial da vida, e ele estava a falar isso sobre ele e estava a refletir o que é que me faz ficar. Eu até fiquei preocupada porque achei que ele estava com pensamentos suicidas, mas resolveu-se. Mas o que é que me faz ficar? E não tive uma resposta no outro dia quando pensei sobre essa... Eu acho que o que me faz ficar é uma crença, a fé de que aquilo que estou aqui a fazer tem o potencial de fazer alguma diferença e às vezes faz. Uma das coisas que eu também penso às vezes em tipo, parar tudo e ter uma vida mais anónima e até talvez mais relaxada. E eu que gosto tanto de estar relaxado. Só que uma das coisas que me faz ficar é uma coisa assim que às vezes acontece de forma meio aleatória, que é alguém dizer, olha, ouvir o podcast ajuda-me, é-me útil, ou ajudou-me num momento em particular, ou às vezes encontrar alguém... no outro dia parecia quase uma cena daquelas de sincronicidades, que eu estava assim num dia meio esquisito, sabes, num dia daqueles de pôr tudo em dúvida, e estava a entrar num shopping e uma pessoa cruzou-se comigo e abriu assim um sorriso e disse, Pedro, lembras-te de mim? E eu disse, mais ou menos, olha, fiz o curso contigo há uns anos e olha, mudou a minha vida para melhor. E pronto, depois começou-me a descrever algumas coisas que aconteceram na sua vida na sequência disso. E isso faz ficar, que é quando tu tens uma confirmação, nem que seja momentânea, de que há coisas que eu faço que têm... Também o que me faz ficar é que às vezes uma coisa curiosa que muitas vezes acontece quando tenho esses pensamentos é que surge alguma coisa que me obriga a tomar uma decisão de ficar ou não, no fundo. Não, um convite para fazer alguma coisa. Sim. E isso também tem sido curioso. 2 últimas perguntas. Ok. Qual é a coisa mais importante que aprendeste, mas que ainda tens dificuldade em aplicar quando estás em stress? Cri. Silêncio também é bom. Essa é uma coisa que às vezes tenho muita dificuldade em praticar. Realmente ter a coragem de estar calada. Essa é boa. Por acaso, acho que em algumas situações ainda quando eu fico estressada... mas estamos aqui a falar, tem que se falar de níveis de stress muito, muito altos. Talvez, ou quando estás em stress, uma coisa... No fundo, quando estamos realmente estressados no momento de stress e desregulação, acho que qualquer coisa que nós tenhamos aprendido e que sabemos ser a coisa certa, entre aspas, é de difícil aplicação. Não é qualquer coisa. Praticar empatia, praticar paciência, aceitação, o não julgamento, manter-me curiosa. Tudo isso são coisas que sabes que são importantes, mas que são difíceis de praticar em stress. Se eu estiver realmente num momento de grande stress, todas essas coisas vão ser difíceis. Eu acho que a coisa mais importante que eu aprendi e que às vezes é difícil de praticar em stress é a ideia e o conhecimento e até a certeza de que aquele stress vai acabar. Aquele stress em particular, ele vai acabar. Porque quando eu consigo praticar isso, é espetacular, porque, sei lá, estou estressado com uma cena qualquer e lembro-me assim, ok, mas este stress vai acabar, de uma forma ou de outra, da minha forma preferencial ou não. Há um momento em que ele vai acabar, nem que seja quando eu for dormir, sabes? E isso faz logo com que ele comece a diminuir e leva-me normalmente para um estado onde eu consigo ter mais recursos e fazer coisas melhores. Só que, às vezes, demora até surgir esta realização. Sim, Portanto, às vezes é difícil praticar sob stress aquilo que nós sabemos sobre o stress. Que vem, fica um pouco e vai. É isso. Última pergunta. Imaginando o teu eu do futuro, com 90 anos, ouvir este podcast, o que é que achas que essa versão sábia, esta é uma versão muito sábia da minha com 90 anos, iria dizer sobre o episódio de hoje, ou
não precisa ser talvez sobre o de hoje, mas sobre este momento da tua vida. O que é que achas? Eu acho que ia olhar para mim com muito carinho, com um sorriso, e provavelmente não ia dizer grande coisa, sabes? Era assim, pronto, está tudo bem. Está tudo bem. Está tudo bem. É isso que o teu eu de hoje faz quando pensa na Mia da 20 ou da 30? Ou outra coisa que me veio aqui à cabeça, que tu dizes muitas vezes, e até tens numa das tuas t-shirts, que é relaxa. Relaxa. Sim. Relaxa. Ou seja, o teu eu de 90 anos ia dizer ao eu de agora, tipo, relaxa. Relaxa. Sim. É. Embora esteja muito mais relaxada agora do que há uns anos atrás, não é? Que acho que é uma coisa que aprendi com a idade, é de relaxar cada vez mais. Eu acho que o meu eu de 90 anos vai olhar para um podcast desta altura e vai dizer assim, olha, havia podcasts. Pois. E as coisas não eram em 3 dimensões, eram bidimensionais, tinhas que olhar para um ecrã. Coisa tão estranha. Mas acho que isto não é bem um prever, é mais um esperar que... espero que o meu eu de 90 anos olhe para o meu eu de agora e com carinho, quer dizer assim, o rapaz estava a fazer o melhor que sabia com os recursos que tinha, porque também é dessa forma que eu procuro olhar, e acho que são sobretudo esses sentimentos que eu tenho quando olho para trás, não é? Quando eu tinha 40, 30, 20, 10... Houve coisas que eu fiz, das quais eu hoje não gosto muito, só que vêm acompanhadas dessa sensação de era o melhor que eu sabia naquela altura com os recursos que tenho, caso contrário teria feito diferente. Portanto, é normal que eu com 90 anos olhe para o eu de agora, dizer, há coisas que eu agora, com o que sei com 90 anos, teria feito diferente, mas obviamente não as sabia na altura. Claro. Okay? Acho que deve ser isso. Também imagino que o meu eu de 90 anos vai olhar para o meu eu de agora e a dizer, olha, o tipo estava muito bem, meu. E lembro-me que na altura às vezes ainda se punha a pensar, se calhar já estou um bocado velhote. Sim, exato. Eu estava aqui a pensar nisso. Sim, também. mas eu agora com 90 anos é que estou um bocado velhote. Sim. Sim, ou seja, o teu eu de 90 anos devia dizer, aproveita a juventude. É isso. Nós nunca mais vamos ser tão jovens como somos hoje. E isso também vai ser uma realidade para o Pedro de 90 anos. Certo. Né? Ele nunca mais vai ser tão jovem como é naquela altura. Portanto, relaxa e aproveita. Sim. Boa. Olha, o ChatGPT fez-nos aqui umas perguntas interessantes que nos puseram a pensar. Portanto, se quiserem aproveitar em casa algumas destas perguntas como temas de conversa, ou esta ideia de ir a uma inteligência artificial e pedirem perguntas ou com base no vosso perfil do Instagram ou em informação que haja sobre vocês e que possa ser explorada, quem sabe surgem umas perguntas interessantes. Sim. E que gerem boas conversas. Lembrem-se de partilhar este episódio com outras pessoas, se gostaram. Sim. E pode dar muitas boas conversas, acredito eu. E uma coisa que não fazemos há muito tempo é apelar ao seguir o podcast na plataforma que estão a ouvir. Cliquem lá a seguir para terem as notificações, que isso ajuda o algoritmo. Os reviews também ajudam, os 5 estrelas também ajuda. Portanto, hoje eu lembrei-me de falar também sobre isso. Certo. O meu eu de 90 anos ia dizer, Mia, fala disso agora. E em breve nós vamos anunciar aqui uma grande novidade relacionada com o podcast Inspiração para uma Vida Mágica. Porque talvez esteja na hora de o levar mais longe e mais próximo. Okay? Mas isso é outra conversa. Fica para as próximas semanas. Tá bem? Obrigado por estarem aí. Obrigada, Pedro. Obrigada, ChatGPT. Obrigado por teres ouvido este episódio de Inspiração para uma Vida Mágica. Deixa a tua avaliação do podcast e partilha com quem achares que pode beneficiar de ouvir estas conversas. Para saberes mais sobre o nosso trabalho, visita os nossos websites. Encontras toda a informação na ficha técnica do podcast, assim como os nossos contactos. Inspira-te para uma vida